Viva! Neste episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul, partimos da palavra escampar. Rita Taborda Duarte regressa ao Apagão e aos livros de António Jorge Gonçalves, quer O Caminho de Volta, em que assina texto e ilustrações, quer aos livros que fez a meias com Onjaki. Francisco Louçã acende luz sobre o Apagão, elogiando o trabalho da Antena 1, e fala de esperança e desesperança. Pela minha parte, não perco de vista a nuvem Ventura, que nem chove, nem sai de cima. Olá, o dia deu em chuvoso. Há dias que acabam assim, mesmo que amanheçam com sol. E nem precisamos que isto nos ensine Campos, Álvaro de Campos. E é verdade que mesmo com eletricidade, o que nem sempre vai sendo o caso, mesmo com eletricidade muita coisa se apaga, muita coisa escurece. Por isso, para trazer ao podcast de hoje um pouco mais de azul, escolhemos uma palavra rara. Escampar, que nos chega pela mão de Fernando Alves, que a resgatou do último livro do escritor basco Fernando Aramburu, o livro menino, que ainda não li, aliás, mas que já está calhado. E esta ideia de cada palavra nova que se guarda é como um pedaço de mundo que se desanuvia e que empurra o horizonte para um pouco mais além. Passo a passo, assim como quem diz palavra a palavra, fica então o real mais nítido, menos ensombrado, escampado, portanto. Vamos dando conta da rasura da linguagem que vai também aplanando o mundo e escurecendo. Há tantos palradores que parecem conhecer pouco mais do que meia dúzia de vocábulos e só daí tiram os dividendos do real medíocre em que escolhem patinar. O great e o nice trampianos são a face rafada deste franciscanismo verbal lá pelas direitas extremas das Américas, mas também a nossa extrema-direita caseirinha exibe muito orgulhosa o seu balbuciar, soletrando numa fraca dicção os slogans poídos de quem quer transitar sem interregno da taberna para o Parlamento, como se tudo fizesse parte, afinal, do mesmo baldio daninho. Escampar, tanto em língua portuguesa como em espanhol, é uma palavra antiga, esquecida e que merece ser recuperada. Significa estiar, deixar de chover, enfim, desanuviar, tanto no sentido literal de apertar as nuvens que abaciam o brilho do sol, como no sentido metafórico. E aí, com as eleições quase a roer-nos as canelas, estamos sempre esperançosos que escampe entre nós e que o dia 18 de maio não dê de novo em chuvoso, como no ano passado. Hoje gostava de vos falar de 3 livros que, apesar dos apagões variados, os concretos e os alegóricos, permitem ainda assim que escampe e que o cotidiano não descampe totalmente. São 3 livros ilustrados, 3 livros em que as palavras e as imagens se entretecem como se um discurso único, um discurso coeso, se tratasse. O primeiro é Uma Escuridão Bonita, com o subtítulo Histórias sem Luz Elétrica. É um livro já antigo, de 2013, com texto de Onjaki e ilustrações de António Jorge Gonçalves. Foi este livro que me veio imediatamente à memória no passado dia 28 de abril, o dia do apagão, em que ficámos todos às escuras, mas na verdade também bastante esclarecidos sobre as consequências da entrega de pontos tão essenciais da sobrevivência nacional a investidores privados e estrangeiros. Aliás, já chegaram as notícias de quem vai pagar literalmente, estas falhas a que fomos alheios. Consta que a conta chegará por correio nos próximos meses. Este livro de Onjaki, António Jorge Gonçalves, ajuda a escampar, desanuvia, se quiserem, o ambiente e faz olhar para o lado bonito, que também existe, escondido, rebuçado na escuridão. No fundo,
O livro conta-nos tão só a história de um beijo num dia em que a luz faltou. E foi exatamente esta história, com mais de 10 anos, que me lembrei ao ver, num dia escampado, soalheiro e sem eletricidade, as pessoas desviarem finalmente os olhos dos ecrãs para repararem na luminosidade que por vezes se encerra no olhar alheio. As ilustrações, a preto e branco, de António Jorge Gonçalves, acompanham as palavras de Onjaki. A escrita e os desenhos, que são brancos ambos sobre as páginas de fundo negro, transformam-se em pontos de luz que iluminam a história, o pequeno mundo das suas personagens e, enfim, o nosso mundo. Gostava de ler uma dessas passagens. A luz faltou de repente. Nessa escuridão de melodia doce, ao silêncio quente, entre zumbidos de mosquitos e o cheiro dos fósforos a acender a primeira vela dentro de casa, ganhei coragem na voz e falei. Tu não achas que as pessoas são uma coisa tão bonita? Ela não disse nada, nada mesmo, mas eu também não estava certo de uma resposta possível. Ela fez uma festinha rápida com a mão. Festa ou ternura de amansamento? Afinal, também se pode dizer coisas sem ser com voz de falar. Foi a primeira descoberta assim estranha que fiz nessa noite de uma bendita, bonita falta de luz. Mas a verdade é que a literatura tem esta capacidade de palmilhar vários prismas e pontos de vista e muitos olhares. É tão fácil uma escuridão que parecia até bonita facilmente se transformar nas trevas mais cerradas. E aí também é muito curioso lembrar uma passagem de um outro livro que bem antes deste real apagão ibérico já havia escrito e descrito por uma inusitada, por uma estranha até premonição literária, já tinha escrito uma península ibérica desgarrada das franjas da Europa. É em Jangada de Pedra, livro de Saramago, que se reflete sobre os alicerces dos poderes políticos e económicos e sobre o modo como o humano se ausenta tantas vezes das decisões que lhes são próprias num mundo que gira ao arrepio das suas vontades, um mundo imerso em incerteza, em insegurança, em obscurantismo também. Em A Jangada de Pedra, o apagão, ou o negrum, como se chama, só se dá por 15 minutos. E no livro ainda não havia telemóveis, nem a celeridade da informação que se esvai com a mesma rapidez com que nos chega. O livro de Saramago é de 1986, no rescaldo da entrada de Portugal na CEE. Vale a pena também ler estas linhas para mostrar que tantas vezes não é a literatura que imita a vida, que a representa, mas sim o inverso, como aliás dizia Oscar Wilde. E leia a passagem. Havia milhões, sim, milhões de pessoas que não percebiam o que se passava, ou tinham uma ideia vaga, formada apenas de palavras, cujo sentido se compreendera por metade, ou nem isso, tão inseguramente que não se acharia grande diferença entre que um julgava saber e o outro ignorava. Mas quando todas as luzes da península se apagaram ao mesmo tempo, apagón, lhe chamaram depois em Espanha, negrum, numa aldeia portuguesa ainda inventora de palavras, quando 581 mil quilómetros quadrados de terra se tornaram invisíveis na face do mundo, então não houve mais dúvidas. O fim de tudo chegara. Valeu a extinção geral das luzes não ter durado mais do que 15 minutos, até que se completaram as ações de emergência que punham em ação os recursos energéticos próprios. Até aí foi verdadeiramente o pandemónio peninsular. O diabo à solta, o medo frio, o alquiarre, um terremoto não teria sido pior em efeitos morais. Sim, os dias deram em chuvosos. A ver se começa a escampar. Se consegue algures uma aberta com um pouco mais de azul. Mas poucos sinais disso há. Há, pelo contrário, quem se empenhe em obscurecer o país, em rasurá-lo, para o tornar piso rasteiro. Basta lembrar, por exemplo, as paupérrimas, as miseráveis comemorações de Montenegro, montenegríssimo, aliás, as comemorações de Montenegro, de um abril a arrastar-se por maio adentro, num programa familiar, ao nível dos domingueiros programas televisivos da manhã. E já aí nos envergonha a pobreza cultural de um primeiro-ministro, que ainda o é, esperamos que
porque não por muito tempo, mas de um primeiro-ministro sabendo de cor aquelas letras de algibeira a acompanhar os acordes fanhosos de um espetáculo de Fátima, futebol e musiqueta de fancaria a fazer a vez do fado. O dia deu em chuvoso no Palácio de São Bento. Noutras zonas do país, o dia escampado nascia azul. Antes de terminar, queria a reboque desta escuridão bonita de Ondjak e António Jorge Gonçalves, lembrar mais 2 livros em que também as palavras e imagens se enleiam numa simbiose única. 2 livros em que os textos de ficção, que quase parecem poesia, são duplamente compostos por palavras, poucas palavras, mas raramente cuidadas, são então compostos de palavras e imagens, criando em conjunto um tecido. Aliás, a palavra texto vem exatamente de tecido, mas criando um conjunto de tecido de muito rica e densa significação. Gostava de vos mostrar O Caminho de Volta, da coleção de não-ficção da Companhia das Letras, escrito e ilustrado por António Jorge Gonçalves. Uma forma bem diversa, pouco habitual em livros de não-ficção literária, mas é uma forma bem diversa de contar 2 linguagens aqui, tornam-se uma, expondo vários pontos de vista sobre, neste caso, um lado muito concreto da vida. A relação umbilical, de proximidade, na distância, a relação umbilical entre um filho e uma mãe que foi para um lar. Neste livro, os textos, ambos, desenho e escrita em sintonia, percorrem essa linha, é uma linha ora desenhada, ora dita, ora concreta, ora alegórica, mas é a linha de um trajeto feito pela cidade, sempre desocupada, uma cidade deserta, sem personagens. Este caminho de volta, que empresta o título ao livro, é o percurso de uma memória entrecortada, de um tempo que interseta vários espaços desenhados, alternados com as palavras, as que são escritas, as que são pensadas, as que são desenhadas. Há desenhos e imagens que por vezes ocupam páginas inteiras. E aí suspende-se as palavras, sustém-se as palavras, permitindo-se que se prossiga por uma sequência temporal que se quer longa, que se quer demorada. E o tempo, é importante que se diga isto, o tempo importa e importa muito neste livro. Em nenhum momento as imagens andam a reboque das palavras e nunca o texto verbal procura enquadrar os desenhos. Aliás, por vezes, entre as palavras e outro, os desenhos, são traçadas linhas paralelas. Outras vezes, ambos se interseccionam ali no ponto exato da memória, no ponto exato do pensamento, da emotividade. São percursos vários, a pé, de carro, transportes, dentro e fora do sujeito, no presente concreto e na memória. São percursos vários que são trançados nesta linha inquieta que liga um filho que também é pai, à sua mãe. Ainda um outro livro, também gostava de lembrar aqui hoje, pensando nestes 2, porque os livros, sim, estes é que são verdadeiramente como as cerejas. A seguir a um, logo outro nos ocorre, formando uma teia de relações. Este livro, O Tempo do Cão, também é resultado da parceria de Ondjak, que escreve o texto, e António Jorge Gonçalves, que escreve as ilustrações. É um livro publicado agora, em 2025, pela Caminho. E este Tempo do Cão é um verdadeiro objeto artístico em todas as suas dimensões. É que, na verdade, neste mundo atual, tão periclitante, acho que bem precisamos de coisas bonitas que nos permitam destilar um pouco de azul em tempos que teimam em darem chuvosos e que se recusam a escampar. Por estes dias, Cavaco Silva, eu sei bem que não devia dizer este nome assim de chofre, que devia tentar um eufemismo, mas Cavaco Silva, com a desvergonha que sempre lhe assentou tão bem, veio comparar-se a Montenegro e confirmar o que sempre soubemos. São todos lã da mesma meada, são todos gorgulho do mesmo saco. Todos, portanto, partilhando a mesma ética da moscambilha. Mais do que darem chuvosos, dão os dias em trovoada. Que se redima então a vista estes cotidianos com este livro O Tempo do Cão, um diálogo de António Jorge Gonçalves e de Ondjak. Sobre as páginas de fundo azul, António Jorge Gonçalves desenha a branco e desenha não só as imagens, as ilustrações, como desenha também a caligrafia
das próprias palavras do escritor. O resultado é uma revolucionária prova de talento e sensibilidade. Ali se conta, poupando nas palavras, que são parcas, somente as necessárias, aqui se conta com um traçado único, só os contornos essenciais, a linha imaginária que liga um cão ao homem. O homem fuma um charuto e o cão, no Congo, às margens do rio Tanganica, segue-o através de um fio de cheiro. Este homem de que se fala aqui no livro não é um homem qualquer, é um guerrilheiro. Mas este guerrilheiro não é qualquer guerrilheiro, é Che Guevara, que no ano de 1965 esteve a combater no Congo ao lado dos guerrilheiros à beira do rio Tanganica. Aí, Che Guevara tomou-se por amores por um cão que o seguia por todo o lado. Este cão não era também, já se vê, um cão comum. Ele era, afinal, o cão de Guevara. Com duas caligrafias diferentes, consoante ao pensamento do cão ou o pensar de Che que está em causa, mesclando antes no traço difuso esfumado dos desenhos de António Jorge Gonçalves, o livro termina então da forma mais bela, e eu passo a citar. Num país chamado Congo, há um lago enorme onde à noite talvez um cão adormeça com saudades de um guerrilheiro. E foi assim que me aconteceu ser o cão de Guevara, ser o Guevara do cão. Estes 3 livros, de palavras e desenhos que se entrecruzam numa trama de sensibilidade, fazem-nos crer, pelo menos durante alguns momentos, num mundo mais azul, ainda que por vezes pareça chover, e iluminam, mesmo ou principalmente, quando todas as luzes se apagam. Na verdade, não conhecia a palavra, encontrei-a no mais recente romance de Fernando Aramburu, traduzido por J. Teixeira de Aguilar, a páginas 146, quando o velho Nicásio, recuperado de uma queda em casa que o deixou maltratado, retomou o hábito de caminhar até ao cemitério de Ortuela a visitar a sepultura do neto. Por azar, chuviscava. Sentiu-se tentado a adiar a caminhada para outro dia. De vez em quando, assomava à janela com a esperança de que tivesse começado a escampar. Como o céu se mantivesse continuadamente atapetado de nuvens baixas, o velho largou alguns palavrões, abriu um guarda-chuva e fez-se ao caminho. Escampar significa, quer em espanhol, quer em português, deixar de chover, desanuviar, dar lugar a um céu limpo depois da chuva. O dicionário AICE abre por aí uma janela, escampar, tornar-se sereno, tornar limpo o céu, o tempo, revelar o campo enquanto as nuvens se afastam. Já o Caldas Aulete atribui a scampare o significado de salvar de um mal, de um perigo. Caldas Aulete, o grande lexicógrafo, morreu ainda novo, deixando interrompida na letra E a ambiciosa empreitada de um dicionário contemporâneo da língua portuguesa, continuado, aliás, por Santos Valente, o poeta e filólogo que deu o nome a uma rua da Sertã, onde nasceu, e que era amigo do Essa e de Antero. Santos Valente, de quem Dom João da Câmara dizia ser santo como João de Deus, estava já ao leme do grande dicionário quando a empreitada chegou à letra E, aquela palavra que parece capaz de parar a chuva. Talvez com ela, com essa palavra escampar, Drummond tivesse resolvido o caso pluvioso em torno do qual brodou um pé d'água poético. Talvez tivesse encontrado outro aparato criativo, outro engenho para afastar as nuvens do salseiro de Maria. Bela palavra, salseiro. Nesse caso, não teria descoberto que Maria é que chovia, que a chuva era Maria. Nesse caso, teríamos perdido um dos mais comoventes poemas do pernambucano. Isto aplica-se a todos os que usam as palavras com a pretensão de que elas, mesmo quando preferencialmente utilitárias, têm mais valor do que um apetrecho para palitar os dentes. Todo aquele que, antes de eleitor, é cidadão, por isso dizemos cidadão eleitor, deveria ter instrumentos que lhe permitissem aferir esse cuidado, essa exigência. Desse modo, poderia reagir ao relapso desleixado que lhe pede o voto com um critério firme, deveria poder confrontá-lo com o vexame de uma reprimenda, dizendo-lhe algo do género: sempre que te fugir o plural de acordo
para o ó alevantado, para o estuporado acordos, abre a janela e vai ver se escampa. O eleitor não merece ser, como agora se diz, impactado a todo o passo com um céu de nuvens baixas de politiquês. Certos casos ofendem muito mais do que a gramática, porque acrescentam ao deslate e à verborreia a manigância. André Ventura aproveitou há dias uma aberta para despejar nas redes sociais um vídeo que é um apagão deliberado e perverso dos factos verificados ou verificáveis. Aproveitando a falta de resposta das caixas de multibanco e a falta de dinheiro vivo nos bolsos de muitos desprevenidos, durante o apagão, lançou a acusação vaga de que eles querem acabar com o dinheiro físico. Quem são esses eles? Ventura refere-se, claro, ao PS, ao PSD e à maior parte destes partidos de Bruxelas. Não se trata de mialheiros em que me ocorra pôr uma moeda, mas não devemos deixar que nos vão à Bolsa de Valores, onde guardamos os critérios mais cotados da nossa relação com os outros. O rigor vale, com Ventura, como é sabido, um tostão furado. Por isso, a prova dos factos não dá troco a Ventura. A palavra de Ventura pode ser uma chuva molha tolos, mas não faz derramar dos céus uma bátega de notas. Aliás, as chuvas de notas não acontecem, senão raramente e sempre por engano, por truque ilusionista ou mais raramente por engodo publicitário. Há tempos, numa autoestrada de Marbella, voaram notas de 50 euros da mala de uns árabes cheios de bago. Mas foi porque a mala se abriu após um acidente. Já as chuvas de meteoros são mais frequentes, mais raras, mais da ordem dos fenómenos mágicos. As chuvas de peixes ou as de sapos, como aquela que tão belo efeito provocou no filme Magnolia. Não é esse, contudo, o domínio, não é essa a arte do cavalheiro ruidoso a que me tenho referido. Faça chuva ou faça sol, por mais descampado que pareça o fraseado, quando ele fala, e fala a todo o tempo e muito, desbragadamente, nem chove, nem sai de cima, mas deixa tudo enlameado. Fernando Alves escolheu a belíssima palavra escampar, descoberta numa página de um livro de Aramburu e que, pelos vistos, passeia tanto no castelhano como no português e é o mote deste um pouco mais de azul. No meu caso, falarei de escampar no sentido mais radical do termo. Fugir à chuva parece ser a interpretação original, mas como em toda a linguagem, nós inventamos aquilo que não conhecemos, exploramos aquilo que mal conhecemos e escampar será um dos exemplos. Aliás, a linguagem está cheia disso, de um conservadorismo que nos arrasta para alguns ditados tradicionalistas, sol na eira e chuva no nabal, ou alguns outros, por vezes com algum atrevimento, escampar talvez seja uma forma desse atrevimento. Seria, portanto, parar de chover. Nos dias que passam, vivo numa cidade, em Braga, onde chove de facto muito, mas todo o país tem sido avassalado por esta primavera tão hesitante que nos traz tanta chuva. Mas parar de chover tem aqui, ou tem para mim, ou tem neste caso para mim, um significado especial, que é reduzir a desesperança. Há uma semana atrás, pouco mais de uma semana, tivemos o apagão de segunda-feira à tarde. Não sabíamos quanto tempo ia durar. Era uma espécie de incerteza permanente, sem qualquer possibilidade de comunicação. Como se viu, o governo não sabia o que fazer e que, quando discutiu alguma coisa de ação prática, foi da utilidade de enviar os seus automóveis com o gasóleo para chegarem à emergência de algum hospital. A maternidade Alfredo da Costa esteve a 1 hora de deixar de funcionar. Não sei sequer se os ministros tinham alguma consciência da gravidade que poderia resultar dessa impreparação. Mas o facto é que não sabíamos. E, portanto, era como se houvesse uma intempérie permanente, cujo fim não se podia adivinhar, que não estava anunciado e em que os elementos da nossa vida, o acesso a um multibanco para pagar num supermercado ou a informação básica, tudo isso estava fechado. É certo que houve quem resistisse
as pequenas mercearias de bairro, um ou outro supermercado, mas sobretudo o pequeno comércio. No caso da informação, sobreviveu a Antena 1 e aqui e acolá alguma emissão de rádio, mas foi o Serviço Público de Rádio que mais nos garantiu, para quem podia aceder a um rádio de pilhas, essa extraordinária velha tecnologia, ou chegar ao automóvel e por aí conseguir ouvir a Antena 1, pôde saber ou ir sabendo aquilo que pouco se sabia sobre a incerteza em que vivíamos. Havia, portanto, um apagão. E creio que esse apagão, que depois terminou, ao fim do dia, é de alguma forma um símbolo, uma metáfora, um aviso, ou pelo menos uma invasão da nossa vida com o seu significado. E a desesperança, a incerteza completa, quando é que termina este pesadelo? A desesperança é talvez o mais importante dos tormentos que vivemos nos nossos dias. E ela tem várias origens. Eu queria falar-vos sobretudo de três. A primeira é o trauma Asterix. O céu caiu-nos em cima da cabeça, é o resultado desse apagão. De repente, entramos numa realidade paralela. Como se o mundo em que vivêssemos tivesse sido transmutado ou transportado para um outro universo. E nesse universo não sabemos. Sabemos, na verdade, pouco daquele de que vivemos. A incerteza é muito grande, não se adivinha o que é que as alterações climáticas, o que é que a transição energética, o que é que catástrofes ambientais, o que é que desesperos sociais podem representar para a nossa vida, mas conhecemos as esquinas. Nesse novo mundo, não o conhecemos. E essa é talvez uma das fontes desta desesperança. Uma incerteza ameaçadora. Há uma segunda, e não é menos importante, é a ideia da inevitabilidade do mal. A ideia de que tudo o que é a desgraça que nos pode ser imposto, ou pode ser imposto aos nossos vizinhos, é inelutável. Nada se pode fazer. E reparem, a banalidade do mal resulta em grande medida do facto de, neste caso, estarmos informados. Há um apagão em Portugal durante 12 horas, mas há um apagão em Gaza desde o início da guerra. São bombardeadas as infraestruturas, 70% da habitação, os hospitais são alvos militares, os médicos e enfermeiros são assassinados sistematicamente, 200 jornalistas, 18 mil crianças e mulheres, se não porventura mais, debaixo dos escombros. Esta ideia da inevitabilidade do mal, da força do mal. Netanyahu acabou de apresentar a ideia de que Gaza seja permanentemente ocupado, não se sabe ainda se quer levar ao ponto da expulsão daquela população, mas foi o que Donald Trump já veio propor quando falou da Riviera sobre o Mediterrâneo, que aquelas praias poderiam albergar. Tudo isso é a inevitabilidade do mal. É até a banalidade completa, a banalização do dia-a-dia. A morte de mais de 200 crianças, uma turma que é destruída, ou pessoas que vivem, vivem e morrem depois pela inação e pela fome, por não terem água, por não terem alimentos, por não terem medicamentos, tornou-se uso comum. E esta banalização é uma forma de desesperança. Nada pode acontecer. Na verdade, nada pode sobreviver nesta desesperança. Há ainda uma terceira, e essa afeta-nos da mesma forma. Não é lá longe, não é do outro lado do ecrã, é na nossa vida. A ideia de que estamos condenados à desigualdade, de que há um poder que pode abusar, de que, na verdade, isso aparece na política, aparece na vida social, aparece na economia. 1% dos mais ricos, diz-nos a Oxfam, uma das principais organizações não governamentais que se dedica ao combate à desigualdade. 1% dos mais ricos do planeta tem bastante mais do que 95% de todos aqueles que estão embaixo deles. Ou seja, os muito pobres, os médios, os remediados, quem tem boas profissões, todos esses estão abaixo de uma elite que ganha como nunca ganhou. Os super bilionários, que são hoje oligarcas do poder, são os que estão à volta de Trump. A tomada de posse de Trump
Não foi um retrato extraordinário desse facto? Vemos os 4 homens mais ricos do mundo à volta dele para poderem aproveitar do benefício do seu poder, da capacidade de comunicação, das infraestruturas, das garantias, dos apoios, dos subsídios, da força política. E essa força da desigualdade é a terceira das condenações dos quais temos que escapar, se quisermos, que teríamos que evitar. Porque, na verdade, a luta pela liberdade, a esperança que resulta do facto de vivermos em comunidade, o alívio que tivemos quando acabou o apagão, por termos regressado a uma vida difícil que ela seja, mas num universo em que conhecemos e em que, portanto, podemos contrariar, opor-nos, combater, discutir, criar alternativas consistentes à vida que vai sendo imposta à maioria da população. Esse sentimento é escampar. É, na verdade, obrigar a que pare de chover, a que acabe a tempestade, é criar laços entre as pessoas. Esse sentido da esperança profunda, que é viver a coisa comum e viver em comunidade, é o que nos permite enfrentar esta desigualdade, a banalidade do mal e todo o trauma que representa a surpresa e a incapacidade de agir num contexto incerto. A certeza da nossa vida é talvez o elemento mais importante que foi convocado, ou que foi evocado por aquela palavra do livro de Aramburi. Escampar, parar de chover, restabelecer a esperança. Este episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul teve, como sempre, realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, grafismo de Tiago Tavares e música original de Filipe Melo.